Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje tenho o prazer de receber aqui Luiz Vilar. Muito obrigado, Luiz Vilar, por você ter mais uma vez. Eu que agradeço. A gente tem chegado aí, batendo as portas, não da Copa, a Copa já chegou praticamente, mas das eleições, do novo cenário de 2018. A gente tem conversado em 2016, em 2017, chegamos em 2018, um desaguardo que a gente tem conversado ao longo desse tempo. E, para começar, 5 candidatos ao Senado. Eu acho que a gente não contava com 5 fortes candidatos ao Senado quando conversávamos antes, hein, Vilar? O Senado ele se mostrou a eleição mais disputada do estado de Alagoas, né, já que governador até agora a gente só tem um nome, e é um cenário interessante, haja vista a gente lembrar das eleições passadas, porque o que é que se tinha nas eleições passadas, né? Você tinha uma grande força, que era o senador Renan Calheiros. Essa grande força sempre conseguia articular no tapetão o cenário que lhe era favorável. Por exemplo, em 2010, Renan Calheiros conseguiu tirar o Pinto de Luna da disputa, né? Vocês lembram disso? Então, quer dizer, ele construía ali um cenário favorável a ele para conseguir ter o teto necessário e se eleger. Sim. Desta vez, você tem várias forças das quais o Renan Calheiros não tem tanto domínio, né? Você tem o deputado estadual Rodrigo Cunha, que pode ser um candidato a crescer, tem lastro para isso, porque larga já muito bem Maceió e Arapiraca, né? Você tem o senador Benedito Lira, que não pode ser desprezado, porque é um cidadão de mandato, né? Isso lhe tem um certo favorecimento. E você tem 2 ex-ministros, né? O Marcos Beltrão e o Quintela. Como ex-ministros, podem cobrar favores de suas bases e também possuem alguma capilaridade. Se o suficiente para entrar nesse cenário ameaçando o senador Renan Calheiros e outros, não sei, né? E o Rodrigo Cunha ainda tem um fator aí que pode ser aproveitado, porque eu acho que de repente o Marcos Beltrão, o Quintela, o Bill, todo mundo direciona para o Renan, né? Tenta criar aí um sentimento anti-Renan e ele vem a surfar nessa onda, né? Agora, eu acredito que o senador Renan Calheiros ele tem um teto. Eu não acho que ele cresça para além desse teto. E aí você tem nomes que podem crescer no segundo voto, né? E isso pode modificar a própria eleição. É uma eleição difícil para todo mundo, inclusive para o Renan Calheiros. Agora não se pode tirar do Renan a questão dele ser o favorito, né? Ele é o favorito dentro dessa corrida. Mas quando você tem esse amplo leque, tudo pode acontecer. Lembre-se que em 2010 nós tínhamos um candidato ao Senado que não chegava nem aos 2 dígitos às vésperas da campanha, que era o Benedito Lira, e foi eleito em primeiro. Ou seja, a campanha ela pode fazer a diferença criando ondas aí. E de repente você tem um candidato só ao governo, que é o Renan Filho, pode ser ruim para o Renan Calheiros. Porque você pode começar a ter o discurso de vai criar um Maranhão em Alagoas, né? Ou seja, a família Calheiros vai ser a família Sarney de Alagoas. E se de repente essa onda pega, você cria um sentimento que pode prejudicar o Renan, que deve ter o seu índice de rejeição e tem se abraçado com um presidiário, né? Um presidiário que disputa a presidência, o Renan está lá a tiracola, inclusive lançando vídeo agora para dizer que é favorável à candidatura. Veja, eu não estou fazendo nem análise de mérito, estou colocando como o cenário fica. Sim, né? Claro. Então, nessa relação você tem uma certa dificuldade que aparece para alguns que pode ser aproveitado para outros. Eu acho muito interessante, por exemplo, a postura, para finalizar essa primeira resposta, do Quintela. O Maurício Quintela entrou na disputa de forma meio morna, mas ao mesmo tempo sem brigar com ninguém. Ele mantém espaços no governo federal, mantém espaços no governo estadual e mantém espaços no governo municipal. Isso vai fazer diferença na corrida eleitoral? Bom, não sei, porque na corrida eleitoral você tem que combinar com os russos, né? Ou seja, combinar com o povo. Então, aproveitando a época de Copa, né? Você tem que combinar com os caras para ver se... interessante. Mas assim, não sei, mas assim, é muito interessante, porque é um cara que não tem linha de fogo contra ele, né? Não sei se vai vir. Vilar, eu quero aproveitar para a gente até botar um pouco mais de informação nesse sentido, o seguinte. A gente só tem hoje pelo menos 2 pesquisas registradas. Isso. Cabe dizer que pesquisas são feitas aos montes por diversas correntes, mas como jornalista a gente só pode falar das registradas. Nas registradas, para Senado, por exemplo, é importante dar um dado que se conta 200%, não 100%. Isso. Porque são 2 vagas para Senado. Nesse cenário, as únicas pesquisas, e a última mais recente, mostra Renan com 35%.
E é uma primeira pesquisa, pelo menos divulgada e registrada, que mostra que Rodrigo Cunha tinha 12%. Nesse comparativo, existia um percentual de 52% de não sabe em quem vai votar, de indecisos. E desses 52%, claro que isso daí não é uma matemática exata, você tem um crescimento de 0 para 12 de Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha pode ser, ainda temos 36% de indecisos, pode crescer em cima dos indecisos, ou ele teria um potencial para tomar os votos de Quintela, Benedito de Lira, Renan, Max. Olha, quando você analisa as pesquisas, tem um dado muito interessante no Brasil, né? Porque você tem a abstenção crescendo eleição a eleição. A gente teve recentemente algo assustador. 30 e tantos por cento. Isso. Então, assim, quando você observa esse cenário, né, de abstenção, de indecisos, etc. e tal, você começa a ter pessoas achando que não vale a pena mais votar. Não é culpa delas. É culpa do quadro estamentário que nós estamos vendo aí. O Brasil é um estamento burocrático onde a democracia emana, o poder emana do povo para contra ele ser exercido. Sim. Isso é um retrato da democracia brasileira. Eu acho que até pessoas esclarecidas até vão votar por uma consciência política, mas sabe que vai ter que escolher o menos ruim, que vai ter... Então, assim, existe um grande fator aí que é o seguinte: eu, candidato, consigo levar o meu eleitor até a urna? Há gente desesperada para mandar até ônibus. Pois é, um vereador aqui de Maceió, né? Tem que ter um ônibus de graça. Tá tão difícil botar para votar então, que é melhor esse fator é interessante. Então, quando o cara responde uma pesquisa, é uma coisa, né? Isso cria algo que... Eu esqueci o nome da cientista política que fala isso, que é algo chamado de espiral do silêncio. Certo. Que é um tipo de voto que ali imediatamente você não consegue enxergar. Certo. Então, assim, somente esses dados da pesquisa de quem tem uma porcentagem de intenção de votos não ajuda muito na leitura de cenário. Eu poderia acrescentar, de repente você comenta nesse sentido, o seguinte: estamos às vésperas de uma Copa do Mundo, em que numa pesquisa recente, mais de 50% não se declararam sem qualquer interesse na Copa do Mundo. Pois Mas vamos, domingo... Quem é que não vai estar lá assistindo o jogo? Eu mesmo vou estar com a minha cervejinha. É verdade. Então, assim, você tem essa relação, né, quando você bota esse cenário, e aí você pega estes dados, óbvio que eles são importantes, porque eles são uma fotografia de momento, sim, e pesquisa séria, é sempre uma fotografia de momento, né? Mas você vai pegar esse dado e vai conjunturar com os outros. Por exemplo, rejeição. Não é? Se eu pego um Rodrigo Cunha da vida, não me consta que o Rodrigo Cunha tenha alta rejeição. Não, é a menor dos 5. Não me consta que o Rodrigo Cunha seja conhecido ainda em toda Alagoas. Menor dos reconhecimentos. Então você tem aí dois fatores que são favoráveis ao Rodrigo, porque ele pode investir para se tornar conhecido, né, e buscar um voto com um baixo índice de rejeição. E mesmo que não ganhe, não sei se você concorda, esse índice de conhecimento ajuda o Rodrigo até para as futuras eleições. Sim, mas e aí você tem duas vagas. Então é aquilo que eu falei. Não é que o Renan Calheiros não seja o favorito. Eu faço essa leitura. Ele é o favorito. Agora, ele tem a eleição mais difícil, talvez, da vida dele. E sabe disso. Pela forma como está articulando, pela maneira como está montando o xadrez, por ter trazido o Maurício Quintela para o seu lado, para jogar no Maurício Quintela o segundo voto, já é uma estratégia para não deixar esse segundo voto solto, porque se você for separar esse voto do Senado em primeiro e segundo, você vai perceber que o Renan Calheiros ele é muito forte no primeiro voto. Sim. Ele tem uma força muito grande ali no primeiro voto, que é aquela história dos 200% que você colocou. É apenas o quarto colocado no segundo voto. Quando você vai para o segundo voto, você tem uma diferença. Então, quer dizer, eu faço uma dobradinha aqui para tentar já direcionar um segundo voto, já me protejo de alguém vir a crescer mais do que eu. Tudo isso é uma inteligência política. É claro, é evidente que nós estamos lidando aqui com o maior enxadrista da República. Sim. Eu digo, isso não é um elogio, né? Mas nós estamos lidando aqui com o maior enxadrista da República. De quem sabe jogar o jogo jogado, sabe jogar o jogo de forma extremamente fria, calculada. Pragmático, pensa em política 24 horas por dia praticamente, né? Então, assim, o Rodrigo Cunha é um candidato com a possibilidade desse crescimento e, assim, o Cunha, ele parte de dois cenários favoráveis a ele, que é Maceió e Arapiraca. Não posso dizer e não sei o quanto ele morde disso, mas esses dois cenários são impulsionadores para ele. Se ele tiver mal nesses dois cenários,
a candidatura deles torna-se inviável. Né? Agora, existem candidaturas mais difíceis de serem construídas que a de Rodrigo Cunha, que se lançou ontem. Sim. Por exemplo, a candidatura de Marcos Beltrão. Marcos Beltrão hoje é candidato de si mesmo. Numa majoritária, isso é terrível. É o mesmo problema que os senadores vão enfrentar no grupo do PSDB, é um grupo sem cabeça. Né? E você tem um prefeito, que é o Rui Palmeira, que se mostrou um péssimo articulador político, porque ele foi para a presidência de um partido para tentar formar uma frente de oposição, ainda que ele não fosse o candidato. Mas aí e o que é que ele virou? Ele virou um coveiro do PSDB. Mas aí eu vou tentar, aproveitando essa parte do PSDB, Vilar, eu queria a sua análise no seguinte. O Rui não seria o primeiro coveiro do PSDB. Nós temos uma história recente, de 2014, em que Teotônio Vilela abre mão de uma candidatura a Senado, abre mão de negociar ou articular um candidato forte para governo e sepulta, com a exceção de seu sobrinho Pedro Vilela, as chances de muita gente do PSDB. O Theo jogou alto ali, né? Porque ele tinha um governo que tinha um projeto político direcionado, goste ou não. Alta rejeição. Mas precisava construir um sucessor. Ele não consegue construir esse sucessor. Por quê? Porque mas um sucessor familiar ou um sucessor político? Certo. Porque daquelas figuras que poderiam ali disputar o governo, que estavam ao lado dele, todas elas têm o interesse de construir o grupo político próprio. Benedito de Lira, o José Tomás Nonô. Né? Então, assim, a única possibilidade de você ter um grupo político que estivesse em torno do PSDB em uma futura disputa era você criar um candidato. E aí você tinha o Luiz Otávio Gomes, que ele tentou, o Luiz Otávio, que ele tentou o Marco Firma também, não é? Sim. Ambos se sentiram traídos. Houve aquela confusão e depois buscou o Eduardo Tavares. Eu, particularmente, acho a solução pelo Eduardo Tavares uma solução inteligente do Teotônio Vilela Filho. Inteligente. Agora, ele contou com fatores imprevisíveis. Mas não acontece com o Eduardo Tavares algo semelhante ao que acontece com o Rodrigo Cunha hoje? Exemplo, você tem um grande voto de opinião, claro, um grande voto nas capitais, claros, porque muitos deles são de opinião, mas uma dificuldade de articulação política no interior. Mas veja, quando você pegou a primeira eleição que o Teotônio Vilela foi eleito, todo o estamento burocrático de Alagoas não estava com o Theo. Todo o estamento burocrático de Alagoas. Estou falando da primeira eleição do Theo, estava com o João Lira. 2006, estava com o João Lira. Então, quer dizer, o Theo era o Eduardo Tavares da época. Óbvio, tem a diferença, ele era senador, etc e tal. Tinha máquina. Mas você lembre? Não. Tinha, claro. O Theo foi apoiado por Ronaldo Lessa. Pelo Ronaldo Lessa, pelo Renan Calheiros, mas assim... Apoiado pelo governo. Você não tinha... eu acho que todas as prefeituras do estado praticamente estavam do outro lado. Então, assim, você tinha uma situação difícil. Estava, mas não estava. Sim, né? Mas veja, estamentariamente, o Theo não tinha o apoio da máquina de fazer eleição. Certo. Tinha o governo. Claro que isso pesa. Mas veja, você conseguiu ali criar um sentimento em função de quem polarizava essa reeleição, que era o João Lira. Então, muitos votos do que o Theo recebeu, o primeiro foi o seguinte: o João Lira já ganhou, não vai precisar do meu voto. E o segundo voto era um voto de rejeição. Muita gente votou no Theo para não votar no João Lira. Eu ainda colocaria dois fatores mais de bastidores, pelo menos de especulação. Não sei se você concorda nesse sentido. João Lira ainda comete dois erros no final. Sim. De gastar muito dinheiro no início da campanha e pouco no final. Tal. Sim, política hoje em dia, muito se fala que se você deixar para gastar no início e não gastar no final, a pessoa que ia votar em você deixa de votar. Sem sombra de dúvida. Mas assim, o que eu estou colocando é o seguinte: o sentimento que se constrói... em termos de prefeitos, de vereadores... Claro. Mas eu estou colocando o seguinte: o sentimento que se constrói numa campanha, ele tem as suas imprevisibilidades e ele também tem a presença de um discurso. Eu acho que o Teotônio Vilela, naquela eleição na eleição passada, né, que o Renan Filho ganhou, ele conseguiu ter uma sacada que não se concretizou, que era de tentar construir um discurso de alguém, olha, um outsider, tal. A prova disso é que esse discurso... do Eduardo Tavares. Mas não conseguiu. A prova disso é que esse discurso que o Theo tentou emplacar em Alagoas elegeu João Dória. Sim. Elegeu João Dória. Públicos completamente diferentes. Não, sim, mas eu estou falando assim, veja que o Brasil, na época, e ainda caminha para esse discurso. A busca por esse outsider que seja um salvador, que seja oposição a tudo isso que está aí. Né? Então, assim,
foi inteligente do Teotônio Vilela pensar nesse sentido. Por isso que eu tenho dificuldade de acreditar, como muita gente fala dessa coisa de que houve nos bastidores um acordo com Renan Calheiros. Mas a teoria da conspiração existe. Eu confesso que eu tenho dificuldade de acreditar. Posso estar errado, mas eu tenho dificuldade de acreditar nisso e defendi isso antes. Agora, o que acontece? O próprio Eduardo Tavares começou a engravidar pelos ouvidos, né? Ou seja, ele começava a olhar o fantasma do Renan Calheiros em todo canto que ele andava, né? Então, naquele meio de turbulência, desistiu. E aí o PSDB ficou o que é hoje. Ou seja, houve uma série de consequências lá imprevisíveis para o PSDB chegar ao que é hoje, naquele momento. Hoje não houve consequência imprevisível nenhuma. Você tem um prefeito que tinha uma dúvida sobre ele, será candidato ou não? E ele tinha legitimamente o direito de dizer sim, legitimamente o direito de dizer não. Qual é o erro de inabilidade política do Rui Palmeira? É que ele faz isso numa rede social, chega numa rede social, não vou ser candidato, sem ter conversado com ninguém do grupo. E aí ficou todo mundo desmantelado. Se Rui Palmeira chama, inclusive o Maurício Quintela saiu logo do barco. Maurício Quintela pulou da Arca de Noé que não levou nenhum casal. Né? Foi sozinho lá e manteve seus... Mas assim... Tava a caminho da prefeitura, pegou exatamente. o retorno pegou o e foi pro palácio. Foi pro palácio, exatamente. Então assim, se você une esse povo, se vocês, olha, não você... Até porque nos bastidores o Rui se comportava como candidato. Se você une esse povo e diz, olha, não vou ser candidato, vou anunciar publicamente isso dia tal, vamos trabalhar uma estrutura entre a gente para que a gente possa conseguir construir um nome. Talvez esse nome surgisse, mas não, agora fica todo mundo, quem pode ser? E já está se apostando até em vereador, né? Que é uma solução tampão. O cara muito só aceita parecida isso. com a de Júlio César. Exatamente, muito parecida com a de Júlio César. A história se repete. E o Júlio César ocupou essa posição por quê? Porque queria ser prefeito de... É o mesmo de com Palmeira. Rodrigo Cunha? Não, o Rodrigo Cunha tem uma tentativa para prefeito. Mas o Rodrigo Cunha não precisa disso. O Rodrigo Cunha é capaz de construir a sua capilaridade sozinha. Não pensaria em 2020 uma candidatura? Sim, tipo, mas mesmo veja, que eu perca, eu me promovo para... Mas veja, neste cenário aí, mesmo que o Rodrigo Cunha esteja pensando aí para 2020, por causa do Senado, etc e tal, ele vai ficar no ostracismo político, porque ele não volta para mandato se ele perder. Certo. Né? Então tem esse fator. Então não é só uma coisa, porque eu vou me lançar aqui. Geralmente você se lança em busca dessa... Continuou... Mas é Palmeira. Né? As forças políticas de Palmeiras são muito menores do que aqui. Não é desprezando o município, é fazendo a comparação óbvia. Claro. Então, veja, dentro desse cenário, o Rodrigo Cunha é candidato ao Senado valendo mesmo. Não acredito que haja isso não. Agora, se você diz assim, quem hoje vai ocupar uma cadeira no PSDB para disputar o governo? Só quem tem interesse político futuro e tiver um acordo com a prefeitura para ocupar espaço durante esse ostracismo. Aí seria um Kelman, seria uma Tereza Nelma, seria um Eduardo Canuto, que eu não sei. Mas é claro e evidente que o cara vai para uma missão pensando em algo maior no futuro. Então, há essas diferenças entre o cenário de 2014, né, e agora os cenários de 2018. Então, assim, o Theo, ele acabou sepultando o PSDB por força de circunstâncias. Obviamente, por inabilidades de construção política durante todo o seu... governo, porque fez apostas erradas. O Rui não. O Rui, ele entra em campo, diz, olha, eu sou o dono da bola, o apito é meu e vou escrever aqui o manual das regras do jogo. E aí, quando tá todo mundo esperando para começar a partida, eles, olha, não quero mais não brincar. Pega a bola e vai embora. Pega a bola e vai embora. Foi isso que o Rui Palmeira fez. A gente tá aqui com o jornalista Luiz Vilar, a gente vai pro nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse cenário aqui de Alagoas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma
doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o jornalista Luiz Vilar. A gente falando ainda um pouco de Senado, Vilar. Estava a caminho da prefeitura, o telefone tocou, Quintela foi para o Palácio. Falava do enxadrista Renan Calheiros. Não foi uma estratégia para tirar um pouco da base de Benedito de Lira, que está o segundo colocado nas pesquisas, atrair o Quintela para o seu lado? Sim, sem sombra de dúvidas. Quando você tem a figura do Quintela ali e o Renan Calheiros aponta o segundo voto, ele enfraquece, evidentemente, um candidato que é um candidato de oposição. Se hoje há uma efetiva oposição em Alagoas, ela não é pelo PSDB. Eu digo efetiva assim, no sentido de fazer mais barulho, de falar que é o Benedito de Lira e o PP. A prova de que sua reflexão está correta é só dar uma passeada nas redes sociais do Arthur Lira. Né? O Arthur Lira recentemente gravou um vídeo chamando o Maurício Quintela de mentiroso, ataque direto, lá, olha, está se promovendo. Tá. Então você vê claramente aí, PP e PR tem essa rota de colisão, evidentemente, porque muitos dos votos do Maurício vão advir de 2 lugares, o trabalho do Ministério, né, onde ele vai chegar junto dessas bases construídas, e as prefeituras, porque o cara poderia se compromissar com Renan e Benedito Lira ao mesmo tempo, são 2 votos. Sim. Né? E sem o Teotônio Vilela, que era uma figura muito forte no interior, melhor ainda. Né? O cara não precisa mais se compromissar a Renan Tel, o cara se compromissa a Renan Bill. E aí o Renan chega lá com outro candidato embaixo do braço. Não, é o meu voto e o voto do Quintela, né? Quem for cedendo a essa pressão, e evidentemente com a carga do Palácio, que eu acredito que deva estar sendo feita assim, isso é uma especulação minha, do governador chegar, está com a gente, né? Está com um grupo fechado e tal, que é uma coisa que deve estar sendo feita, porque todo governo, de certa forma, acaba fazendo isso. Então você fecha um cenário com o qual o Benedito de Lira tem uma certa dificuldade de começar a transitar e tal. Agora, o Benedito de Lira é muito forte no interior. Se essa estratégia vai surtir efeito ao ponto de colocar em risco, né, o projeto do senador Benedito de Lira, é difícil você avaliar. Ele tem um celeiro enorme no interior do estado. Agora, uma outra dificuldade que o bloco de oposição tem é não ter chapa. Isso é muito sério. Numa campanha como essa, quando você começa a ter um monte de candidatura avulsa, por exemplo, os candidatos a deputados federais da oposição estão avulsos, os candidatos a deputados estaduais da oposição estão avulsos, né? Então você começa a ter candidatos avulsos para tudo que é lado, muito, você né? começa a ter um determinado enfraquecimento de todos, e isso é muito preocupante. Né? Somente na reta de televisão, em que há um clima em que você envolve uma emoção. Sim, você tem uma construção de discurso, você tem, quer dizer, fica tudo muito solto, né? Para você ter ideia, hoje quem são os candidatos ao governo? É o Renan Filho, o menino do PSOL, Cristóforo, Basílio, né? Cristópolos. Brasília, né? Eu sempre esqueço. Eu não sei se o Basílio do pessoal vai construir um novo nome, porque Cristópolos em Maceió, em Alagoas, vai ser difícil. É difícil, né? É difícil pegar. Melhor só ficar Basílio. Né? O Basílio e o Josan Pereira do PSL.
Isso. Né? Então você tem 3 candidatos com 2, com todo respeito a eles, com todo respeito às E tem o Mário Agra pela rede. Mas vamos lá. Mário Agra está com 3%. Mas veja, exatamente, você não tem, que é uma você grande não tem surpresa, ninguém chegando apesar de a 3%. 2 dígitos. Né? Não é claro, disso. e eu já vi o pessoal fazer o discurso, e é legítimo que o faça, né? Certo. Quando diz, agora o segundo colocado é o Basile, nós podemos crescer. É legítimo que faça esse discurso. Só que, veja, a dificuldade não é questão ideológica, é a dificuldade de ser conhecido, é a dificuldade de se mostrar no cenário, é a dificuldade... Mas eu vou além. Nós estamos em 2018, quer dizer, embora isso já aconteça há algum tempo, com uma necessidade partidária que não existia em 2016, que é chegar a 1,5% dos votos. Em pelo menos 9 estados. Isso, exatamente. Não ter uma majoritária seria catastrófico. Catastrófico. Sem sombra de dúvida. Então, assim, é outro ponto a se pensar. É claro que esses partidos vão ter essas majoritárias. Acho legítimo e acho até importante para o jogo que tenha. Mas, assim, você veja a distância, né, o abismo entre a candidatura palaciana e aquilo que está consolidado esse abismo, enquanto inclusive, oposição. em tempo. Cabe aqui avisar que o PSOL tem expectativa, já que citamos o Basile, de ter um programa de TV de 10 segundos. Pois é. Algo semelhante ao do Josan. É o Enéas, né? Não, o Josan também 9 engraçado segundos. que isso aconteceu com o Marcelo Freixo em 2016 e o programa do Marcelo Freixo era: estamos na internet, acesse que o programa vai começar. Pois é complicado, né? Você transferir é o que dá para dizer. Você transferir todo mundo para a internet, né? Pega o seu celular, corre lá que vai começar o programa. Pois era o programa do antigo Enéas, que só dava tempo de dizer o nome. Não é Enéas. É uma dificuldade. Você acha justo justas mudanças, diminuir o número de partidos? Como é que você pensa disso? Eu acho que a estrutura, o espectro político do Brasil é deficitário na essência, né? Temos 35 partidos ativos. Mas veja, como no Brasil, historicamente, a gente nunca teve correntes políticas fortemente ideológicas, o que a gente tem são grupos que tentam se apoderar do Estado para aplicar uma visão estamentária, estejam eles à esquerda ou ao centro, ou à direita, sempre foi o que a gente teve no Brasil. Isso eu estou falando centro, esquerda e direita por causa da formação da República. É porque você tem liberais, conservadores, agora hoje você tem essa visão estamentária. Então hoje o que é que você tem? Você tem 30 e tantos partidos que mais parecem 50 tons de cinza. Sim. Né? São partidos que são todos semelhantes, todos muito iguais em suas estruturas, em seus espectros, né? Onde você tem ali, no máximo, algo que vai do centro a uma extrema esquerda. E começa agora a ressurgir o discurso de um outro espectro político, que é o espectro da direita, se dividindo em conservadores, liberais, libertários, etc. e tal. Alguns fundaram partido, como é o caso do Novo, outros reformaram uma sigla. Temos extrema-direita no Brasil? Como é o caso do PSL. Olha, eu não enxergo essa extrema-direita no Brasil. Porque depende da visão, porque as pessoas fazem historiografia comparando essa extrema-direita a um nazismo, né? Só que o nazismo é um produto de uma mentalidade revolucionária, assim como foi o comunismo. Não estou dizendo aqui dividido em esquerda e direita, estou dizendo que é produto de uma mentalidade revolucionária totalitária. Não sei se você me permite, mas eu colocaria o totalitarismo em si como algo diferente de esquerda e direita. Ele seria um terceiro ponto. Porque eles namoram os dois. Namoram, mas eu não coloco não, porque eu acho que Stalin era uma situação de esquerda mesmo. Mas a gente tem ditadura de direita também. Tem, eu não estou dizendo que não tem, não. Tipo, o totalitarismo, eu estou dizendo a você que é fruto de uma termina... mentalidade revolucionária. É isso que eu estou dizendo. Para mim, isso é fruto de uma mentalidade revolucionária. Eu não vejo essa mentalidade revolucionária no nosso espectro do centro para a direita. Sim. Eu estou dizendo aqui, eu não vejo. Podem discordar de mim e tal, não vejo. Aí você vai dizer assim, mas em algumas opiniões de Bolsonaro. Eu acho o Bolsonaro burro em alguns momentos. Eu já disse isso. Burro politicamente, burro em algumas declarações, não sabe se expressar direito, às vezes faz uma ironia que não é compreendida e é levada a sério. Enfim, uma série de fatores que é um desastre nas declarações que o Bolsonaro produz em vários momentos, né? Então não coloco ele como um extremista, apesar de ter algumas críticas, não coloco. Mas quando você coloca esse espectro político brasileiro, você tem isso que está se formando agora. E é natural, quando esteja se formando agora, que ainda esteja muita gente perdida e brigando. Isso que está se formando agora não é para agora. Tanto que tem o quê? 2 partidos, ou 3 partidos,
que estão dentro desse espectro, um fundado e outros 2 sendo recriados, né? O PSC e acho que o PSL, né, sendo recriados. O PRB é um partido de igreja, apesar de ter um candidato aí que coloca-se numa linha liberal, que é o Flávio Rocha, mas é um partido de igreja. De igreja. É um partido de igreja. Então, assim, quando você pega... Do mesmo, diga-se de passagem, o PRB é um partido evangélico. Isso. Não, digo de igreja nesse sentido. Você tem um partido católico também. Você tem o PSDC. Mas veja, quando eu falo isso, eu não falo em tom pejorativo, também não. Acho que não. Em reconhecimento. Mas não é uma direita formada, não é uma outra visão. Concordo. Eu só botando no seguinte ponto que, tipo, há partidos concorrentes. Tem o partido da mulher, embora o presidente seja um homem. É ridículo, né? É ridículo. Você tem o partido de uma direita católica, de uma direita, de uma esquerda católica, então, quer dizer, direita quando você começa a ter esse espectro no Brasil, esse espectro ele só começa a ser discutido sério agora. Mas tende a desaparecer agora, quase que imediatamente. Então, agora, o que é que eu digo? O que é que eu acho? Eu acho o seguinte, que a gente precisa de uma reforma política, e aí não é nem uma questão dessa cláusula de barreira, é claro e evidente que eu sou favorável a reduzir o número de partidos, é um absurdo, ninguém tem... Minha ponta é aí 30 e tantas correntes ideológicas, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem que ter um sistema de espectro político sadio, onde você tem esquerda, direita, centro, né? E aí as tonalidades dessas variantes, que deve comportar aí 5 partidos, se você for levar em consideração as tonalidades, porque você tem liberais, libertários, conservadores, sociais-democratas e esquerdistas revolucionários. Mas aí me permita fazer um paralelo. Com 5 linhas, deixa eu fechar o raciocínio, com 5 linhas você fecha isso. Né? E aí, não, quer dizer, então vai ter só 5 partidos. Eu digo, não, mas veja, se 5 linhas fecha isso, para que eu tenho 35? Concordo, mas exemplo, como você fecharia essas 5 linhas? Me repete, por gentileza. Você tem liberais, né, libertários, conservadores, sociais-democratas e a esquerda mais revolucionária. Mas só dessa questão da esquerda você já tem mais umas 2 correntes, 3 correntes, 4 correntes que brigam, por exemplo, a esquerda que apoia um aborto, a esquerda que não apoia o aborto, a esquerda que apoia uma célula-tronco, a esquerda que não... Pois é, mas veja. Como veja lidar bem, com isso? Você tem que definir os partidos pelos seus espectros ideológicos. Mas, exemplo, eu tenho um pensamento partidos que não têm questões fechadas mesmo. Por exemplo, eu, politicamente falando, me considero um cara conservador. Eu defendo princípios conservadores. Agora, não significa dizer que eu vou acordar 100% com outro conservador. A gente pode ter divergências. Agora, quais são essas divergências que são efetivamente programáticas para estarem dentro do partido? Compreende isso? Então, assim, para a esquerda, a questão do aborto não é uma divergência programática. Para a direita, Sim. Mas para a esquerda, não. Não, há uma corrente... Você tem quem defenda, você tem quem não defenda. Então, assim, se você pegar um pessoal da vida... Uma das causas da saída da Heloísa Helena do PSOL é esse rompimento ideológico. Veja, pega o pessoal da vida e você não vai encontrar lá isto sendo discutido estatutariamente. Agora, estatutariamente não, mas em discussões mas eu digo, não é uma linha programática do partido. É algo que dá para resolver internamente. Você pega um partido, não estou dizendo que é obrigado a fazê-lo, não. Claro que estou dizendo que é possível. Você pega um partido conservador, por exemplo, o aborto não é discutido. Não, porque já está fechado. Entendeu? Faz parte da concepção programática conservadora ser contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Então, assim, é preciso você começar a entender as posturas que estão nesse espectro. O problema é que no Brasil sempre se vendeu muito os espantalhos do espectro. Até pouco tempo atrás, ser de direita era ser assassino, era ser... Hoje em dia começa a se desmistificar. Antigamente você, quando olhava para a esquerda, você via um mar de rosas. Agora que você está vendo que não é bem assim e que existe gente ruim de um lado, gente ruim do outro, gente boa de um lado, gente boa do outro. Você começa a ter um processo de desmistificação destes espectros políticos a partir de agora. E no Brasil, em completa confusão. Que ninguém se entende, que todo mundo briga, que qualquer coisa é extremismo, que é um mimimi desgraçado, um vitimismo a toda hora. Então, assim, isso discordar é uma ofensa. E discordar é uma ofensa. Então, assim, é muito complicado. Agora, uma coisa é certa, nós precisamos, sim, de uma reforma política que permita que a gente, ao menos, caminhe para uma democracia sadia. Mas democracia sadia é a inclusão de um espectro político plural.
Eu quero continuar essa discussão, a gente vai ter um breve intervalo, fazendo um comparativo com outros países, para a gente discutir isso melhor. Eu estou indo para o intervalo aqui e volto já com o jornalista Luiz Vilar. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi tipo... consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. A expectativa de vida no Brasil está crescendo. Você pode escolher entre ficar parado ou viver uma vida longa e proveitosa. Abandone vícios que fazem mal à sua saúde e apoie-se em práticas saudáveis. Você vai descobrir que pode ir muito mais longe. Envelhecimento ativo. A gente apoia essa ideia. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o jornalista Luiz Vilar. Luiz, a gente estava falando dessa situação de direita e esquerda no Brasil, nessa composição, formação de partidos. Temos a cláusula de barreiras que vai limitar. A expectativa de hoje que dos 35 ativos, pelo menos 9 já percam em 2018 recursos. É importante dizer que esses partidos eles não são desintegrados, né? Não é uma caneta que vai desintegrar esses partidos, mas eles perdem tempo de TV, eles perdem fundo partidário, eles perdem praticamente a razão de existir. E se você olhar desse jeito, eles perdem isso. Mas eu queria fazer esse paralelo de acordo com outras realidades. Você tem uma realidade recente na Espanha de Rajoy, que deixou de ser presidente na Espanha, com uma coalizão esquerda-direita. Você tem na Itália um primeiro-ministro formado com uma coalizão esquerda-direita.
E você tem no México hoje uma eleição em que o primeiro colocado é de esquerda, mas o segundo colocado é uma coalizão esquerda-direita. Não há conflito nisso? O que você muitas vezes tem nessas coalizões são aquelas visões que estão mais ao centro, né? Um pouco mais centro-esquerda, um pouco mais a centro-direita, então você consegue ali formar uma coalizão. É uma comida agridoce. Porque o que basicamente assim, você vai definir nesses polos, tá? Quando você fala de esquerda, você fala da defesa de um Estado, um Estado mais interventor, né? E aí eu estou falando de conceito, não vou nem analisar se esse conceito está certo ou errado. Um Estado mais interventor, né? Que possa interferir na economia e que possa interferir em algumas políticas em nome da igualdade. Certo. Quando você fala... Esquerda e direita, em muitos casos, até concordam. Se você olhar uma extrema-direita de uma Marine Le Pen, ela quer um Estado interventor. Não, ela quer um Estado forte. Mas ela intervém. É um outro conceito, mas enfim. Tá. Então, quando você vai para o outro lado, você tem uma direita que fala de um Estado menor do ponto de vista, não quer dizer que ele não seja forte nas ações que ele lhe cabe, pode ser, mas você fala, aí vai ter algumas divergências, mas você fala de um Estado que seja, que não seja empresário, por exemplo, que não seja menos interventor na economia, que não tenha empresas estatais e que seja um prestador meramente de serviços, que ele consiga prestar serviços para concentrar essa renda e desafogar a carga tributária para gerar livre iniciativa, empreendedorismo e tal. Então a aposta aqui é mais em liberdade. Certo. Né? A aposta aqui é mais em liberdade. A aposta aqui acaba sendo mais nessa questão das correções as correções em busca de igualdade. Certo. Né? Mas, bom, aí você pode criticar alguns pontos, de um ponto ou outro. Quando você vai aproximando esse espectro para o centro, você vai começando a ter algumas convergências. É natural, você está caminhando para o centro. Então, em alguns momentos, essa convergência ele pode existir, do ponto de vista ideológico. Agora, se você vai jogar isso para a prática, muitas vezes essa convergência se dá por sobrevivência. Né? É o caso, por exemplo, da gente olhar para o Brasil. Novamente a parte do xadrez. Novamente você vai olhar para o Brasil. Quando o Geraldo Alckmin diz que o Brasil precisa reunir um centrão democrático, ele já atribui ao adversário dele que ele quer atingir o título de antidemocrático. Quer dizer, olha, quem for democrático está aqui. Isso é um jogo de criar espantalhos da política. Isso é um jogo de criar espantalhos da política. Então, e ao mesmo tempo, quando você se posiciona, pelo menos é o que eu tenho visto, o Geraldo se posicionar como centro, ele quer destacar que o outro é extremo. Exatamente. Você vai criando uma lógica de espantalhos, né? Ou seja, o que é o PSDB? É uma social-democracia. É uma visão de esquerda, obviamente, é a esquerda vegetariana. Há divergências. Não, é uma esquerda vegetariana, não é aquela esquerda do PT, não é aquela esquerda, mas é uma esquerda vegetariana. Não é que a gente chama de esquerda vegetariana, é porque é aquela esquerda que ainda tem uns flertes liberais, né? Do ponto de vista do liberalismo clássico. Mas isso é o PSDB, tanto que o governo do Fernando Henrique assim foi. Nós tivemos crescimento do Estado, nós tivemos Estado interventor na economia, agora nós tivemos refrescos liberais, privatização de algumas estatais, tal. E aí é uma análise que poderia ser feita em outro mais profunda, mas em outro momento, porque requer muita... Mas assim, quando o Geraldo Alckmin ele traz esse centro democrático para si, ele tenta construir isso, eu não vejo ali nenhum aspecto, nem programático de governo, né? Nós estamos formando aqui um aspecto programático de governo. Não, nem vejo ali nenhum aspecto ideológico. O que é que o Geraldo Alckmin tenta fazer? A salvação do estamento burocrático. Por quê? Porque candidatos outsiders começam a ameaçar isso. E o Geraldo Alckmin está lá, né, nem atingindo 2 dígitos percentuais, precisa crescer para poder chegar a um segundo turno, e o candidato que ele tenta combater virtualmente já se faz presente no segundo turno, que é o Bolsonaro. Então, na verdade, ao invés de chamar de centrão democrático, se fosse sinceros, né, se nós tivéssemos a política de maneira sincera, super sincera, seria chamado de frente anti-Bolsonaro. Porque é isso que esse cidadão está começando a querer criar, tá certo? Tanto que isto não é único dele. Por exemplo, o Ciro. Por que o Ciro e o Bolsonaro conseguem ter um choque que produz benefício para os dois, de certa forma? Porque, mesmo as concepções sendo diferentes,
né? Os perfis do ponto de vista da espontaneidade, daquela resposta mais dura, de não sei o quê, muitas vezes, não estou falando nós aqui, estou falando do eleitor. Sim, o que a pesquisa tem mostrado isso. Os caras se reconhecem. Existe ali. uma camada. Então você começa. Uma camada considerável da sociedade brasileira, a pesquisa diz isso, que quer alguém de pulso firme. Exato, pronto. Então o cara começa a se reconhecer ali. Aí o que ocorre? Entendeu? O Ciro Gomes começa também a atacar o Bolsonaro. Né? Então, ou seja, o cara diz, não, ali tá a mina de ouro, certo? E a Marina, que vem com aquele discurso todo doce e tal, é que começa agora a se vender como um centro. Mas deixou de ser agredida. Não tem nada. Mas não tem levado a pancada. Marina é uma visão de esquerda mesmo. Marina é uma esquerda radical. Só é docinha. É uma melancia, verde por fora, vermelha por dentro. Agora você pode... Eu acho a Marina um grande nome que ameaça chegar ao segundo. Veja, quando eu falo grande nome não é elogio, não. Eu falo grande nome assim, dentro do que pode chegar ao segundo turno. Novamente, as pesquisas mostram ela como segundo colocada e vencendo no segundo turno. Porque ela pode ser o contraponto. E pode ser lido isso como contraponto. Veja, eu não estou falando aqui do meu desejo, eu não estou dizendo que é o que eu quero. Eu estou dizendo que é uma possibilidade. Há na sociedade um sentimento antipetista e ela é uma pessoa que saiu do PT por não concordar com o que então você tem um monte de coisa. Eu não sei se ela consegue aglutinar isso, né? Agora sim, o que é que eu acho? As pesquisas, eu acho isso. Eu vejo assim, as pesquisas começam a mentir sobre o cenário. Por vários motivos. Primeiro, porque a própria imprensa, a própria grande mídia, faz parte dessa visão estamentária. Para a grande mídia é muito mais interessante um PSDB, é muito mais interessante um PT, é muito mais interessante tudo isso porque é gente que nunca falou em cortar na carne, naquilo que jornais recebem. Faça uma pesquisa depois, quem tiver curiosidade, do quantos veículos de comunicação recebem de governos. Né? E o quanto recebem sem auferir se é compatível aquilo com a audiência que possui. Aí vocês vão achar o quanto o PT pagou para a Carta Capital, o quanto o PSDB lá atrás também investiu em mídia. Então, se você chega para uma Folha de São Paulo da vida, que é um veículo do estamento, independente de quem esteja no poder, sim, porque a Folha de São Paulo, durante 12 anos, escondeu o Fórum de São Paulo, por exemplo. Que o Fórum de São Paulo foi um agrupamento de esquerda para dar suporte a governo de esquerda na América Latina. Por que a Folha de São Paulo escondeu isso? A Folha de São Paulo escondeu isso porque o governo era do PT. Agora, é claro, o que é fato, a Folha precisa dar. Lava Jato, Lula preso. Claro que vai precisar dar, porque senão também... Então, assim, esses veículos estamentários, eles possuem também os seus interesses dentro do jogo eleitoral. Sim, tá? e assim, há pensamentos, correntes defendidas em linhas editoriais. Isso, mas aí eu acho até melhor, sim, que o cara já diz o que é. Exemplo, você, do mesmo jeito que a Folha de São Paulo fez isso, exemplo, hoje você acompanha um Estadão claramente pró-governo. Isso. Sem nenhuma... Isso, entendeu? Então você tem... Eu estou dizendo isso porque, exemplo, isso daí já foi um acusado... A Folha já fez isso com o PT, e olha que os petistas vão lhe odiar por isso. Mas, eu estou acostumado a petista odiar. O Estadão faz isso com o Temer, a Veja fazia isso no governo do PSDB. Sim, então, eu estou colocando aqui que são interesses gerais. Eu estou citando a Folha apenas como apesar do brasileiro não gostar de dizer isso, né? Agora, o que é que eu acho? O que é que eu acho, assim, falando já de mídia, né? E o que eu defendo e pratico. Defendo e pratico. Eu acho muito mais honesto o jornalista que trabalha com análise, né? O jornalista que dá opinião, ele dizer já claramente de onde ele parte. Porque, por exemplo, eu acho o espectro americano fantástico. Sim. Você chega e assiste um programa do Bill O'Reilly, o Bill O'Reilly é conservador. Você ouve o Alex Jones, é conservador. Você vai pegar uma Fox News, você vai entender que a linha editorial da Fox News é totalmente diferente de uma CNN. Sim. Aqui não, aqui todo mundo se vende como isento. Que não é verdade. E que não é verdade. A gente vai falar mais sobre isso, a gente está indo para o último intervalo aqui do programa Ponto de Vista com o jornalista Luiz Vilar. A gente volta já.
Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira? Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? Acho que a gente O tem... público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? Não é só a tela do cinema também. Né? Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro, grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Olá a todos, voltamos aqui com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o jornalista Luiz Vilar. A gente falava desse cenário, num bloco até mais curto, a gente falou do Senado, falou de Alagoas, falou do Brasil. Nas proporcionais, Vilar, temos novamente uma campanha aberta hoje para federal, você não sabe se o Marx vai para Senado, se desce para federal, você tem um Quintela que abriu as bases. Temos hoje um Cícero Almeida que saiu de federal para ir para estadual. Está aberto? Olha, você tem renovações do ponto de vista de nomes, né? Isso aí sem sombra de dúvida. Eu acredito que você vai ter 2 cadeiras lá em Brasília que devem ser renovadas, isso aí sem sombra de dúvidas, porque você tem um cenário de 14 para 9. Não vou citar nomes aqui porque eu acho que a legislação eleitoral até pode encrencar, mas você tem 14 nomes em disputa para 9 cadeiras. Na Assembleia Legislativa você deve ter o dobro para a quantidade de cadeiras, mais ou menos essa proporção, se a gente for comparar, digamos, a um vestibular da vida, né? Então, assim, novidades do ponto de vista do espectro dos nomes a gente vai ter. Se isso vai gerar mudanças efetivas em como a bancada federal se comporta, em como a Assembleia Legislativa se comporta, eu duvido, né? Agora, a cada legislatura, a Assembleia Legislativa vem apresentando alguns nomes que são interessantes e que fogem daquele tradicionalismo. Por exemplo, nós tivemos o próprio Rui Palmeira, que hoje é prefeito, foi um deputado que teve um mandato atuante, numa época conturbada da Assembleia, que foi aquele período da Operação Taturana, né? Eu acho hoje lamentável, por exemplo, a casa não ter o nome do Judson Cabral, mesmo ele tendo sido do PT, ou seja, eu tenho críticas imensas ao PT, mas eu acho que nenhum deputado estadual até hoje conseguiu discutir melhor, por exemplo, questões técnicas do orçamento do que o Judson Cabral. Hoje no PDT. Hoje no PDT, né? Hoje no PDT. Então, assim, você tem, eu vejo isso, né? E se você for pegar a legislatura passada, teve, de certa forma, o trabalho que o João Henrique desempenhou foi interessante, mostrou problemas da Assembleia que precisavam ser vistos e precisavam ser discutidos, e o mérito é dele, tanto que a Casa deu uma aprimorada em mecanismos de transparência a partir daí, não está 100%, a Assembleia, mas deu uma melhorada, e hoje na legislatura tem 2 nomes na Assembleia que me agradam muitíssimo, que é o do Rodrigo Cunha e o do Bruno Toledo. Para mim são 2 deputados bons. Acredito que na nossa legislatura futura a gente vai ter bons nomes e acho até que eles podem se multiplicar. Acho que pode ter bons nomes aí no sentido de serem mais atuantes, mais fiscalizadores, etc. e tal. Agora, uma avaliação que eu faço dos legislativos de uma maneira geral do Brasil é que tudo isso é reflexo desse chamado presidencialismo de coalizão que precisa ser repensado. Porque você ter, por exemplo, uma casa legislativa como a nossa, que tem 27 deputados e efetivamente só tem 2 de oposição, e não é nem por ser os outros 25 de situação, mas é porque você acaba num papel meio que de submissão a um executivo, né? Já nós tivemos matérias aqui do executivo seríssimas, por exemplo, na Assembleia, seríssimas, como a questão dos empréstimos, que passaram de uma maneira surpreendentemente fácil. Salvo engano, discussões apenas provocadas pelo Rodrigo Cunha e pelo Bruno Toledo, salvo engano.
Se tiver outro, agora eu esqueci, peço perdão. Mas que requeriam maiores discussões, né? Então, assim, fica um parlamento pobre do ponto de vista das discussões, apesar de que esse parlamento gerou, sim, discussões interessantíssimas. É o parlamento da escola sem partido, né? E gerou uma discussão interessante sobre educação, sobre doutrinação, etc. Independente de você concordar ou não com a escola sem partido, independente de você concordar ou não, houve um debate interessantíssimo sobre a situação da educação em Alagoas, né? A mesma coisa ocorreu com a ideologia de gênero, com deputados que não se acovardaram em suas posições. Isso é interessantíssimo para que a sociedade veja o que o deputado pensa. E assim veja, olha, eu concordo, não concordo, discordo. E aí você veja e decida aquilo que é o perfil. Então, esta legislatura, você começou até a ver mais quem são aqueles que lhe representam, quais são as convicções. Eu acho isso já um grande avanço. Agora precisa avançar mais. Precisa avançar mais. É uma Assembleia que ainda tem problemas com transparência, é uma Assembleia que ainda tem problemas com a questão administrativa, é uma Assembleia que ainda tem deficiência, é uma Assembleia que ainda se posiciona submissa em relação ao Executivo, e tem uma série de outras questões. Agora, para que isto melhore, é necessário, evidentemente, que o eleitor cumpra o seu papel, porque deputado não brota do chão. E nós temos deputados aqui que entram mudos e saem calado. Tem que ter a situação. Hoje, para a gente estar caminhando para o encerramento, o cenário que você enxerga das eleições como um todo, independente de que instância, é um cenário semelhante a 2014, que a gente chamou de guerra? Não, eu acho um cenário muito mais semelhante ao de 1989. A gente está num processo de refundação da República, né? A gente olha para um estamento burocrático republicano que não deu certo, porque a nossa própria República já começa com um golpe em 1989, dado pelo Marechal, que nem republicano era, né? Então você cria um estamento burocrático a partir dali de uma república que só atende às oligarquias, né? E essas oligarquias sempre se revezaram dentro de um sistema plutocrático. Veja, primeiro foi a união entre o poder público e os cafeeiros, depois você tem a união entre o poder público e os empreiteiros, né, que é hoje em dia. Então, sempre você vai ter essas relações que fazem com que o Brasil tenha um metacapitalismo e não é verdadeiramente uma liberdade econômica e um capitalismo pujante, goste ou não dele. Nós temos um metacapitalismo, onde o poder emana do povo para contra o povo ser exercido, né? E esse estamento burocrático foi sendo repetido. O PT tornou isso sistêmico em nome de um projeto de poder e ocupou meios culturais com isso, sindicatos, universidades, etc. Ou seja, estendeu ainda mais o Estado, né? Hoje em dia você tem um ACUT da vida que não representa trabalhador, representa petista, pô. Isso é a verdade. Você tem sindicatos aí que não representam categorias, representam partidos políticos de esquerda. Isso é uma verdade. Isso é um absurdo, né? Então nós estamos no processo de refundação da República. Diz, olha, que modelo de país nós queremos? Eu espero que essa discussão vá para a TV, eu espero que essa discussão vá para as ruas, eu espero que isso seja o elemento fundamental das eleições. E aí, por que eu comparo em 1989? Porque era a primeira vez que a gente ia pegar no voto depois da redemocratização, né? Então eu acho que a gente tem aí a oportunidade de pegar no voto pela primeira vez, estando escancarado e às vísceras as mostras do que é o estamento burocrático. Se você concorda com esse estamento burocrático, você vota em quem está nele. Se você não concorda, você procura quem defende o diferente. Vilar, muito obrigado. Eu que agradeço profundamente. A gente agradece também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.